O número de brasileiros endividados é impressionante. A gente está falando de dezenas de milhões de brasileiros com dívida. Agora, em primeiro lugar, isso não é uma exclusividade do Brasil. Você tem uma proporção até maior da população americana endividada, principalmente muito mais endividada do que no Brasil. Qual é o problema que a gente tem aqui? Não é o tamanho da dívida e sequer o número de pessoas que têm alguma dívida. O problema que a gente tem é que, em geral, o custo da dívida no Brasil é tão alto que quem se endivida, pelo menos em várias modalidades de dívida, não em todas, fica numa situação que ele nunca mais sai dessa dívida, ele vira escravo daquela situação. E isso tem a ver com taxas de juros muito altas. Por uma série de razões, desde a taxa básica de juros no Brasil ser mais alta do que no resto do mundo, a gente tem spreads bancários muito mais altos, porque você tem menos concorrência no setor bancário, você tem depósitos compulsórios, que é a parte do dinheiro que a gente deixa no banco e que os bancos não podem emprestar, e por consequência, na parte que eles podem emprestar, eles têm que cobrar uns juros mais altos. Tem a ver que, como a economia brasileira é muito mais instável, vira e mexe, as pessoas passam por dificuldades e não conseguem pagar. E o banco, sabendo que um grupo daqueles para quem ele emprestou não vai pagar, ele cobra uma taxa que aqueles que vão pagar pelos dois, pelo que pagou e pelo que não pagou. Então, tudo isso explica os juros muito mais altos, que por sua vez explicam o problema da situação do endividamento no Brasil. Não é que a dívida seja gigante, ela não é. O tamanho da dívida do brasileiro em relação à renda do brasileiro, ele não é tão grande, mas o custo dessa dívida é alto. É isso que precisa mudar e para fazer isso a gente precisa estabilizar a economia brasileira e aumentar a competição no setor financeiro. Esse último ponto, aliás, está acontecendo com a entrada de um monte de fintech competindo, o Open Banking vai ajudar bastante, só que a gente precisa que isso aconteça o mais rapidamente possível.